Então vamos ler, e depois vamos ouvir algumas colocações a respeito desse texto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém, meus irmãos? Já faz alguns dias que esse tema vem borbulhando em minha alma, e eu gostaria de poder compartilhar ele com vocês. Deus de fato mexeu de uma forma muito especial com o apóstolo São Paulo, para que através das experiências dele, nós pudéssemos enxergar, tal como a experiência de tantos outros homens, a vontade de Deus. E já há algum tempo eu venho pensando sobre isso, eu venho sido convidado pelo Espírito Santo a perceber alguns aspectos da igreja, e alguns aspectos muito maravilhosos, e outros que nos têm, de fato, atrapalhado e atrapalhado muito. E esse aspecto está descrito nesse texto que nós acabamos de ler. A questão da comida aqui é um exemplo que Paulo está dando para uma igreja que precisava de muita orientação, porque foi uma igreja muito assolada por falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, por homens que se interessaram pela lucratividade daquele grupo e se interessaram por motivos que envolviam essa igreja. Era uma cidade portuária, era uma cidade muito cheia de idas e vindas. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que recebe muitas orientações, que tem muita semelhança com a nossa igreja, a igreja brasileira. Porque a nossa igreja, a igreja brasileira, é assim: nós não estamos em uma cidade portuária, mas nós estamos em um país praticamente com as portas abertas para todos os povos. E isso há muitos anos, desde que Brasil existe, é algo que traz para dentro do Brasil muitas crenças, muitas religiões,
muitos ideais, muitos pensamentos. E nós hoje aqui estamos, né? Muitos anos depois, por muitas vezes sofrendo o processo da miscigenação. E nós que somos a igreja, sofrendo coisas bem parecidas com o que essa igreja de Corinto sofreu. Por isso, se você quiser ver algumas orientações que parecem muito com aquilo que a gente precisa, a carta aos Coríntios é uma carta de fato que as orientações são bem parecidas com o que nós precisamos enquanto igreja. E a questão da comida aqui que Paulo está falando, que tudo é lícito, na verdade foi um exemplo que ele deu. Por quê? Porque a maioria das coisas que se vendia, das comidas que se vendia em mercado, principalmente animal, carne, antes de ser levado os pedaços de carne ao mercado, os pedaços do animal para que eles pudessem ser vendidos, eles antes eram entregues, eram consagrados, e algumas partes desses animais ficavam nos templos. E depois, o que restava então ia para os mercados. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que eles ficassem atentos com um aspecto. Qual? A primeira ordem é: come de tudo. Come de tudo porque tudo veio de Deus. Não foi Satanás que fez, foi Deus. Mas, se porventura alguém vier e disser para você: olha, o que você está comprando, o que você está comendo, é consagrado, foi entregue a deuses. Então ele aconselha que a igreja, que os irmãos da igreja, não comessem então. Por qual aspecto? E ele explica o texto. Porque a consciência do outro vai ficar estranha. E isso era algo cultural da época, ok? Isso era uma coisa cultural daquela época. Então vai ficar estranho. As pessoas vão entender vocês de uma forma diferente. E por que Paulo deu esse testemunho, esse exemplo? Exatamente pelo fato de que ele precisava colocar em pauta uma questão que é de suma importância para a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Qual? O interesse próprio. Por duas vezes nesse texto, no início, versículo de número 24, ele fala assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do outro. Aí ele conta toda a história da carne, que eu resumi aqui para você, depois você pode ler. E depois, lá no versículo de número 33, ele então vai notificar qual é a postura dele com relação aos outros. E ele diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. E o que é que o próprio interesse tem para nos mostrar essa noite? O que é que esse tema pode nos levar à consciência para que nós sejamos mais parecidos com Cristo? E é nesse texto aqui que Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que infelizmente nos nossos dias, muitos irmãos usam esse texto para dizer: olha, eu acabei de dar o meu relógio de ouro aqui de oferta, sejam meus imitadores. É um 7-1 dos bravos, né, irmão? Sejam meus imitadores. Você vê como é que eu me entrego? Então, entregue-se também. Mas o contexto não é de oferta, o contexto é de interesses. E qual interesse? O interesse próprio. Vamos pensar um pouco sobre esse tema, interesse próprio. O que você
consegue perceber em você e o que você consegue perceber nos outros, talvez seja mais fácil perceber nos outros do que em você, a respeito de interesse próprio. Eu estava conversando com Israel e estava falando para ele o quanto eu, enquanto pastor, tenho percebido que muitas pessoas estão na igreja, fazem parte de uma igreja, sentam na cadeira de uma igreja, mas o que a mola propulsora ou a motivação para que essa pessoa esteja dentro de uma igreja não é genuína, senão o seu próprio interesse. E isso tem se revelado de uma forma muito escandalosa nos nossos dias. Por quê? Porque nós estamos vendo a olho nu quantos irmãos, quantas pessoas estão dentro de igrejas, mas a sua consciência não consegue notificar para ele que o que traz ele a participar da igreja em N aspectos, na verdade é o seu próprio interesse, a sua própria vontade, os seus ideais, os seus sonhos, os seus desejos. E eu gostaria de, em nome de Jesus, denunciar o interesse próprio, para que você pudesse, durante essa mensagem, olhar não mais para os outros, mas para você mesmo, e ser sincero com você mesmo. E se porventura encontrar dentro de você essa motivação, lutar em oração, lutar em leitura da Bíblia, lutar em consciência, pedir ajuda para alguém, mas lutar contra o interesse próprio. É só nós olharmos para a igreja e nós vamos ver quantos músicos, que só estão dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo, a sociedade mundana, que a gente chama, que a Bíblia chama também, aqueles que estão fora da igreja, é muito grande. São milhares de pessoas, são bilhares de pessoas. O músico, para conseguir alcançar um bom patamar na sociedade aí fora, ele vai ter que ralar muito, ele vai ter que ser muito bom, ele vai ter que estar disposto, ele vai ter que entregar a vida dele. É muito difícil. Porém, a igreja é uma sociedade menor. E o que nós temos visto como igreja? No nosso Brasil, muitas pessoas que por conta do interesse musical fazem parte de igreja. E estão chegando em locais muito rentáveis. Estão chegando em boas gravadoras, estão chegando em bons eventos, estão chegando em grandes shows, estão inclusive indo para a televisão, mas a gente percebe que o interesse é musical. O interesse é promover a sua carreira musical. E isso trata-se de interesse próprio. E nós estávamos conversando em Israel e eu estava falando para ele que eu estou aqui nomeando um músico, que é uma coisa grande dentro da igreja. Mas existem em vários aspectos, tem pessoas dentro da igreja em busca dos seus próprios interesses. Eu diria a você que existem pessoas que estão na igreja com interesses pequenos aos olhos da grande maioria, mas estão aqui. Eu conheci pessoas que falaram: eu vim para a igreja porque eu sabia que na igreja tinha mulheres honestas, que nunca iam me trair e que iam ser minha esposa para o resto da vida, e eu vim para a igreja para arrumar uma mulher na igreja e casar com uma mulher da igreja. Era o que eu queria. Eu queria casar com uma mulher da igreja, por isso que eu vim. Eu vim para me casar com alguém da igreja. Por quê? Porque nesse mundo aí não dá. Está difícil de encontrar alguém que a gente pode confiar. Então vamos lá na igreja dos crentes. Porque lá na igreja dos crentes elas não podem trair. Eu tive amigo que falou isso para mim. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja
Porque tem uma consciência bem rala de que Deus está voltando em Jesus, Jesus está voltando, e que se ele não estiver dentro da igreja, ele está ferrado. Mas essa consciência não leva ele a compreender que até isso pode ser um grande interesse próprio. E nós já ouvimos aqui a irmã Cláudia abrir o culto falando sobre isso, que um dia Deus chamou ela e mostrou para ela que ela estava querendo ir para o céu com interesse, porque se ela estava querendo ir para o céu para ser salva, na verdade ela estava querendo ir para o céu para se beneficiar, e ela queria denunciar isso para a igreja. E quantas pessoas dentro da igreja querem um monte de coisa, e quando se fala de salvação, diz, por isso que nós estamos dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja porque é o seguinte, Jesus está voltando, eu vou ficar fora? Eu não, eu tenho que ser beneficiado. E eu queria dizer que até isso pode se transformar em interesse próprio. Até isso você, cegamente, dominado por seu próprio pecado, pode estar aqui falando: o que eu quero é ser salvo, o que eu quero é ser salvo, o que eu quero é ser salvo. Senhor, eu vou para a igreja, eu tolero esse pastor, eu tolero esse grupo de louvor, eu tolero os irmãos, eu faço o que tiver que fazer, mas o que eu quero é ser salvo. E pode sim se tornar um grande interesse próprio. Aí tem aquele que é quietinho, que não fala nada, e ele diz assim: não, eu sou assim mesmo, eu não gosto de falar muito, eu sou na minha. É na sua por interesse próprio também, porque se não gosta de falar é porque já falou e se comprometeu e se enroscou, e agora por interesse próprio não conversa mais muito com ninguém. Quando eu comecei a pensar nisso, Lê, eu comecei a perceber que talvez 100% de nossa vida aconteça pautado no interesse próprio, Elô. Enquanto eu estou aqui pregando, vocês estão com essa cara de desespero para mim? Sou eu que estou dopado porque tive que tomar remédio para dor de cabeça? Ou vocês estão assustados mesmo com isso? Porque eu comecei a pensar nisso, eu falei: meu Deus do céu, se é isso que o Senhor está colocando em meu coração na leitura à noite, onde eu costumo ler, se é isso que o Senhor está querendo falar comigo e quer que eu fale para a tua igreja, Senhor, parece que a nossa vida, ela acontece pautada em um só lugar. Qual? Os nossos interesses. Parece que tudo que acontece em nós, acontece a partir do meu interesse. E isso, esse mal, está explodindo dentro das igrejas. E é por isso que existem milhares e milhares de igrejas especializadas em alimentar o seu interesse. E é também por isso que existem muitas igrejas que em pleno domingo de ceia tem vários bancos vazios, porque a palavra de Deus pregada na sua genuinidade, ela não vai corroborar, na grande maioria das vezes, com os vossos interesses. Ela vai sempre te convidar a abrir mão do seu interesse. Aliás, um dos aspectos mais claros de conversão da vida de um homem é quando você perceber que aquele homem, aquele ser humano, já não mais tem interesse próprio, ele já não mais vive o seu próprio interesse. E é isso que Paulo está falando. Eu sei que vocês são interessados em comer uma carninha lá do mercado, eu sei que vocês querem comer, eu sei que vocês gostam, coma de tudo, vai no mercado e compra o que tiver. Agora, se porventura alguém lá da região falar assim: essa carne aí fui eu que trouxe para cá, e antes de trazer para cá eu matei lá no templo de não sei quem, do Deus não sei o que lá, e lá no templo ficou um pedaço desse animal lá, foi consagrado, e o que você está comprando é consagrado a outro Deus. Então Paulo diz assim: abandona o seu interesse. Abandona o seu interesse, por quê? Em prol do quê? Em prol do interesse de outro. E ainda ele até pergunta: por acaso a minha liberdade vai ser julgada então pela consciência do outro? E é isso que a gente luta e reluta e continua relutando, porque a gente não compreende. Eu vou dar a oportunidade, porque se eu não der a oportunidade eu vou acabar pregando, mas eu vou dar a oportunidade para o Jean Carlos nos próximos cultos aí mais para frente, de ele pregar a mensagem que ele pregou aqui no sábado, o culto dos jovens, ao qual muitos de vocês não estavam, deveriam estar, porque foi maravilhoso, e nós vamos ouvir o nosso irmão Jean Carlos ministrar dizendo o seguinte: que você, depois que foi chamado ao cristianismo, não tem uma vida própria.
A sua vida não é tua mais. E tudo que você faz aqui dentro ou lá fora lhe diz respeito sim à igreja de Jesus. Por quê? Porque você representa a igreja de Jesus. E se você representa a igreja de Jesus e só vive a partir dos seus próprios interesses, certamente você vai ser pedra de tropeço ou escândalo, como diz aqui. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você vê como ele separa bem? Judeus, gentios e igreja de Deus. 3 situações, porque tinha muitos judeus que não eram igreja de Deus, e por isso Paulo disse: judeus, gentios e igreja de Deus. Aonde tem que ser o nosso testemunho? Na igreja e também lá fora. Mas os nossos interesses têm nos engolido de uma forma tão brutal, que a gente não está conseguindo dar testemunho aqui dentro, que dirá o que nós estamos fazendo do lado de fora. Quando não tem nenhum irmão olhando, quando não tem nenhum líder olhando, quando não tem nenhum pastor olhando. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sei que você quer comer a carne, eu sei que você gosta de ir ao mercado e comprar de tudo que tem lá, mas se porventura alguém lá disser que o que está lá é consagrado a outros deuses, sabe o que você faz? Vai pelo interesse do outro, abandone o seu interesse. E como esse nosso interesse próprio tem causado mal à nossa vida cristã. Irmãos, eu quero falar isso com muita dor no coração, mas eu vou falar. Nós somos uma lástima em diversos aspectos. A nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo que está passando pela essa terra nesses tempos, tem dado muito mau testemunho. E por quê? Por causa dos nossos interesses, que nos engole e faz a gente fazer coisas absurdas com os outros. Sabe o que ele disse? Eu vou falar um pouco de mim, Paulo disse. Põe o próximo verso. Assim também como eu, procuro agradar a todos. Olha Paulo, o que ele vai falar. Olha o que ele está falando. Eu procuro agradar a todos. Todos aqui provavelmente é judeus, gentios e a igreja. Todos que ele entendia como todos. Eu procuro agradar a todos. E não busco os meus próprios interesses. Qual é o motivo pelo qual Paulo não busca os seus próprios interesses? Para que quem se relaciona com ele, para que quem encontrar com ele pelo meio do caminho, para que quem encontrar com ele ao longo da vida, perceba uma coisa: esse cara não vive por causa dele, esse cara vive em prol do evangelho. Olha o que ele diz: não procuro os meus próprios interesses, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, irmãos, não dá para distinguir testemunho de salvação. Não dá para dizer assim: aquela pessoa vai ser salva pelo evangelho que eu vou pregar para ela. Não importa o meu testemunho. Isso é impossível de acontecer. É impossível de você pregar o evangelho a uma pessoa e essa pessoa não olhar a sua vida. É por isso que nós estamos vendo tantas pessoas longe da igreja, porque vêm pessoas pregar, mas depois olham para a vida dessas pessoas e percebem aquilo que Deus denuncia em Isaías, e nós estamos cansados de aprender aqui todas as sextas-feiras. Vocês são bons religiosos, vão ao culto, mas eu não quero ser igual a você. Por quê? Porque você só está vivendo a partir do seu próprio interesse. Você só vive a partir daquilo que te beneficia. Aquilo que não te beneficia, você não está nem aí, você não quer saber. E isso é mau testemunho da igreja. Deus tem falado conosco os últimos cultos aqui. Olhem para o próximo. Olhem para quem está ao vosso lado. Olhem para aqueles que você se relaciona. Por quê? Porque você, meu irmão, é a imagem de Deus revelada lá naquele lugar.
Agora, se você só tem interesse por aquilo que você tira proveito, logo, essas pessoas não vão encontrar a salvação por intermédio de você. E é o que Paulo está falando. Eu não busco meus próprios interesses para que eles sejam salvos. Esse mesmo Paulo, eu já preguei essa mensagem aqui, disse assim, olha, vocês tinham que me sustentar, porque eu alimento vocês espiritualmente, sou eu que prego a palavra para vocês. Então vocês tinham obrigação de me sustentar, não sou eu não, tá? O Duda, é o Paulo que está falando. Na Bíblia, ele diz assim, só que eu estou nesse momento abrindo mão dessa minha causa, dessa minha, palavra sumiu, alguém me ajuda? Desse meu direito de falar para vocês que se eu alimento vocês espiritualmente, vocês devem me alimentar materialmente. É o que Paulo diz. Aí ele diz assim, eu vou abrir mão desse meu direito agora. Sabe para quê? Para que esse meu direito não seja uma barreira entre você e Jesus Cristo. Olha como Deus estava usando Paulo. Qual é a maior barreira dos nossos dias para que as pessoas aceitem o seu convite de vir à igreja? Qual é? Qual é a primeira coisa que aquele teu irmão que não quer saber de igreja fala para você? Qual é a primeira coisa que a tua mãe, que você quer tanto que ela seja salva, qual é a primeira coisa que eles falam? Hein, Diego? Qual é a primeira coisa que eles falam? Hein, Fernando? A primeira coisa que eles falam é, eu ir na igreja? Para quê? Para dar dinheiro para pastor? Imagina. Quantos de nós estamos aqui e que falamos isso anos? Eu vou na igreja para quê? Trabalhar que nem um louco, chegar lá, dar dinheiro para pastor? Para ele viver uma vida do bem bom e eu sustentar ele? E Paulo percebeu isso. Ele disse, eu estou abrindo mão, eu tenho direito. Vocês tinham obrigação de me sustentar. E eu, como autoridade sobre vocês, ia obrigar vocês a fazer isso. Só que eu abro mão. Eu abro mão de exercer esse direito, para que esse direito não seja uma barreira entre vocês e Deus. É o que ele está falando aqui. Eu abro mão de um interesse meu, porque eu tenho interesse em ser sustentado por vocês, já que eu estou alimentando vocês espiritualmente, mas eu abro mão de um interesse visando o teu interesse, visando aquilo que você precisa. É o que o Senhor Jesus disse, faça do teu irmão maior do que você, faça ele maior. Você não tem que ser maior que teu irmão, ele tem que ser maior que você. E se nós conseguirmos fazer isso, vai dar certo. Por quê? Porque você vai falar que eu sou maior e eu vou falar que você é maior. E nós todos vamos estar em um só patamar. Foi isso que o profeta João Batista pregou e gritou a respeito de Isaías. Preparai o caminho do Senhor, aplanai os montes e aterrai os vales. Vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo para o mesmo patamar, vai todo mundo para o mesmo chão, vai para o chão da humanidade. Aonde? Aonde Deus vai encontrar vocês. Deus vai encontrar o ser humano aonde? No chão da humanidade. Mas quando Ele encontra, a primeira coisa que Ele pede da gente é que nós venhamos a nos despir de nossos próprios interesses. Agora eu pergunto a vocês, enquanto estou pregando essa mensagem, enquanto estou pregando aqui, você está vendo como é difícil abrir mão dos próprios interesses? Quantos de nós estamos aqui dentro hoje exatamente por conta dos nossos interesses? E quantos de nós estamos respirando tanto nossos interesses que estamos até doentes? Doente psicologicamente, doente emocionalmente falando, doente na carne. Estamos passando dificuldades financeiras. Existem pessoas que têm uma vida boa, Deus deu um bom salário, mas essa pessoa tem tanto interesse, tanto interesse, tanto interesse, que o salário dela não consegue sustentar o interesse dela. Aí ele tem um baita salário, ele tem uma baita vida. Se ele tivesse metade, se ele abrisse mão de metade dos interesses dele ao longo do mês, ele passaria um mês tranquilo, ainda seria um grande ofertante da obra de Deus, mas ele não consegue. O dinheiro dele não dá para ele, o dinheiro dela não dá para ela, é cartão no vermelho, é dívida para cima e para baixo, o cara com um baita salário legal. Por quê? Porque os interesses engoliram também as suas finanças. São interesses engolindo a sua fé,
São interesses engolindo as suas finanças, são interesses engolindo grandes amizades, são interesses engolindo ministérios eclesiásticos maravilhosos. Olha para a nossa igreja, irmão. Olha para o que está acontecendo no Brasil. Você conhece um jovem que quer ser missionário? Você conhece um irmão que quer ser pastor, que vai ser capaz de abrir mão de tudo que tem, de seu emprego, de seu trabalho para ir pastorear uma igreja, sabe lá Deus aonde? Você conhece alguém que quer o ministério eclesiástico, que quer o episcopado? Se você conhece, por favor, me apresenta, porque eu estou querendo conhecer. Cada dia mais está em escassez, por quê? Porque os próprios interesses estão acabando com a gente. Os nossos próprios interesses estão fazendo a gente fazer coisas absurdas. Eu falei outro dia aqui, e vou falar de novo na reunião de obreiros. Irmãos, a gente nunca foi gerido tanto por nossos próprios interesses como estamos sendo hoje. Por quê? Hoje a igreja é se der. Irmão, tem crente que falta em Santa Ceia. Se falasse isso para o vô do Juliano, se falasse isso para o vô da pastora, crente faltando em Santa Ceia, ele ia ser colocado em disciplina. Ele ia ficar fora do corpo, ele não ia colocar as mãos nas coisas de Deus. Mas vai um pastor nos nossos dias falar: irmão, no seu estado não tem como você colocar a mão nas coisas de Deus. Sabe o que ele faz? Ah, pastor é um chato, eu não congrego mais nessa igreja. Aí ele procura uma outra. Aí ele chega lá na outra, o pastor está cheio de interesse próprio, querendo mais alguém para dar um diziminho. O que ele faz? Pega o cara, põe para dentro e dá logo uma célula para ele dirigir. Aí o cara vai para a célula. Aí ele encontra quem ficou. Falei com o Israel isso sobre a clínica. Um problema que a gente tinha na clínica. Eu já vou falar, me lembra da clínica, por favor. O problema da clínica. Aí ele encontra com quem ficou. Aí ele fala: nossa, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. O quê? Você ficou lá? Não. Porque a igreja é chamada pelo nome do pastor, né? Ficou lá no pastor Duda? Fiquei. Nossa, você é tonto, rapaz. Ficou lá no pastor Duda fazendo o quê? Eu saí de lá, depois que eu saí, minha vida, deslanchou. Agora eu sou líder de célula, tem mais de 30 pessoas na minha responsabilidade. Agora eu prego, agora eu oro, agora eu canto, é mesmo? Mas não aprendeu a abrir mão de seus próprios interesses e quer liderar o outro? É por isso que está essa quizumba toda que está aí. É exatamente por isso. E pior, já está dizendo assim: ah, eu já estou formando líderes. Ah, você já está formando líderes? Não aprendeu a abrir mão de seu próprio interesse e está formando líderes. Está formando líderes igualzinho a você, interessado no seu próprio ventre. Falei com o Rael sobre isso. Nós vivíamos isso na clínica. Tinha meninos irmãos que não queriam terminar o tratamento. Não queriam. Era 6 meses de tratamento, dava 2 meses, ele falava: já estou bom. Nós falava que tomava chá de já estou bom. Você conhece o chá de já estou bom? Eu chegava na clínica, o Júlio já falava: pastor, vai lá conversar com fulano, já tomou o chá já. Aí eu chegava, o chazinho já estava dominando o coraçãozinho dele. Eu falava: e aí, o que está acontecendo? Não, pastor, sabe o que é? Se eu vou ficar aqui sem droga, eu vou ficar lá também. Aí nós começávamos a rodear. Aí levava o cara para a sala. Eu falava: cara, isso se chama autoengano perigoso. Alguém aqui conhece o tema? Ah, Dalila desgraçada. Isso se chama autoengano perigoso. Você gosta de brincar com o perigo. Você está enganado, você não vai conseguir. Eu vou, chama meu pai, chama minha esposa. Aí chegava o pai, coitada, a esposa então, uma coitada que não sabia mais o que fazer. Aí ele falou: não, eu vou, se eu vou ficar aqui sem droga, eu fico lá também. E a gente falando: não fica, tá vendo, vocês ficam jogando praga. Em vez de vocês apoiar, eu falei: mas não estou apoiando, estou falando que você não vai ficar sem droga. Não, eu vou. Vocês ficam jogando praga. Aí a gente virava macumbeiros. A gente virava praguejador. Nós falávamos: agora vai praguejar. Até que espanava. Quer ir embora mesmo? Quero. Chama o pai. Aí o pai vinha: filho, pelo amor de Deus, sei o quê. Quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí o que acontecia? Ele ia embora na sexta-feira. No domingo o bonitão aparecia aqui na igreja. Com a biblinha debaixo do braço. Todo bonitinho, com a namoradinha. Teninhos. Todo legalzinho. Aí ele entrava pela porta. Quando ele entrava pela porta, os meninos que viram toda a guerra dele lá para ir embora, e que falou: eu não vou nessa não, vou ficar aqui.
estavam sentados no banco da frente da igreja. Aí o que aquela cena falava para os meninos? Você é tonto. Você vai ficar com esses caras aí? Negócio de estar escrito, de acordar às 6 horas da manhã, para ir varrer rua. Para, deixa de ser tonto. Aí pipocava 2, 3 casos, num grupo de 6, 7. Ah, pastor, acho que eu vou embora também, acho que eu vou embora. Aí nós decidimos o seguinte, vai embora antes do tratamento acabar? Vou. Então é o seguinte, lá na igreja você não pisa. Meu Deus do céu, o pastor está me proibindo de ir na igreja, isso é pastor? Irmão, a gente já aguentou cada coisa aqui. Falou, cara, você não percebe que seu testemunho não é bom para os outros? Você quis ir embora, os outros querem terminar o tratamento. Só que quando você chega com a tua namoradinha, com a tua biblinha, todo bonitinho, sabe o que você fala? Que a clínica é um copo d'água. Serve para nada. E aí o nosso trabalho vai por água abaixo. Então, você quer vir na igreja? Daqui 6 meses, você vem na igreja. Eu vou falar isso agora, Ju. Só que, bravo comigo, bravo com o Ricardinho na época, o Juliano, bravo com a liderança, bravo, irmão, bravo, falando para todo mundo que eu proibi de ir na igreja, onde já se viu um pastor, proibi de um irmão congregar, pipipi, popopó. Aí ele recaía, porque era clara a recaída, ele recaía, irmão Sueli. Aí pergunta se ele vinha aqui recaído para falar para os meninos, ó, o que o pastor, o que o Juliano, o que os irmãos falaram é verdade, viu? Você não vai aguentar, então fica lá, pergunta se vinha. Aí nunca mais aparecia. Por quê? Porque só consegue estar interessado naquilo que se satisfaz. Naquilo que satisfaz a si próprio. E a gente enfrentou tanto isso aqui. Tanto. Eu quero ministrar isso ao coração de vocês. Irmãos, o quanto o vosso interesse tem judiado de você. Tem tirado você tanto da presença de Deus. Você sabe o que o interesse próprio é capaz de fazer? O interesse próprio é capaz de criar deuses homens. E o interesse próprio é capaz de fazer pessoas idolatrar homens. Sabia? É o que está acontecendo nas igrejas. Sabe o que está acontecendo na igreja? Quem é o pastor? O pastor é aquele. Sabe o que ele precisa ter? Ele precisa ter sinais de poder exalando dele. Ele precisa fazer uma oração e as coisas acontecerem. Ele precisa pregar uma mensagem, ele precisa falar uma profecia e aquilo tudo acontecer. Para quê? Para que a igreja ovacione ele. E a gente fica vendo um ciclo de interesse. Eu preciso de um homem de Deus para orar por mim. Não, é orar para mim, né? Ora para mim. Eu preciso ter um grande homem de Deus que me estenda a mão sobre mim e faça de mim uma pessoa melhor, curada. E o que se faz, Deus também precisa de ter um público grande para ouvir tudo que Ele tem para falar e para ver Ele se colocar como grande e poderoso. Só que eu gostaria de denunciar o interesse próprio. O interesse do seu próprio umbigo. E sabe o que o Senhor Deus estava falando no meu coração quando eu li esse texto? Tira uma coisa do meio de vocês. Prega essa mensagem. Ela é uma mensagem de conscientização. Prega ela na ceia. Irmãos, será que é possível nós lutarmos contra o interesse próprio? Será que é possível o nosso interesse não ser quem faz da gente pessoas que promovem tropeço para os outros? Os nossos interesses que nos faz ser pessoas de tão mau testemunho. Quero terminar essa mensagem com o versículo de número 1
de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer faça qualquer coisa. Acho que Paulo olhou e falou assim, quer saber, esse ensinamento é para tudo. Deixa quieto esse negócio de comer e beber. Qualquer coisa que você venha fazer na vida. Qualquer coisa. Faz isso para a glória de Deus. Faz isso para que Deus seja louvado e não você. Faz isso para que o nome do Senhor seja glorificado e não o teu. Eu perguntei para Israel, a gente foi para São Paulo esses dias e nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, presta atenção. Deus me usa para falar uma palavra e a tua vida ser alvejada, Jéssica. Tá certo? Deus me usa. Eu pego e falo uma palavra e essa palavra muda a tua história, Jéssica. Tu é do Fernando. Eu pergunto aos irmãos, qual é a minha parte nessa história? Deus, onipotente, todo-poderoso, que faz tudo, pôs uma palavra na minha boca e eu falei. A vida da pessoa foi mudada. Qual é a minha parte? O que está acontecendo? Porque pessoas estão falando em nome de Deus e a palavra de Deus está se manifestando. Pessoas estão achando que tem parte nessa glória. Qual a tua parte, Ju, em um senhor de sei lá quantos anos vir aqui pedir para pagar você para você ensinar o evangelho? Qual que é a tua parte nessa história? Qual que é a parte do grupo de louvor? É isso que eu fico me perguntando, qual que é a minha parte nisso? Porque se Deus não quisesse ter me usado, se Deus não tivesse me dado graça, eu teria o quê a oferecer? Então, se eu estou aqui pregando e isso está te conscientizando, está mudando a tua história, a glória é de Deus. A glória é de Deus, Lê. Os irmãos conseguem compreender? Não fiquem aqui procurando um Deus homem, porque aqui não tem Deus homem. O máximo que você vai ter é um pastor, mas Deus só tem um, e é o Pai de Jesus Cristo, motivo qual nós estamos aqui reunidos, para glorificar e exaltar a Deus, por ser Deus. Estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus, por quê? Porque sem a nossa contribuição, Ele foi à cruz, e naquela cruz, comprou para Deus homens que procedem de todos os povos, línguas, tribos e nações, dentre os quais nós podemos ser essas pessoas. E é por isso que a gente se ajunta, para quê? Para a glória de Deus. É por isso que nós deveríamos viver, para quê? Para a glória de Deus. É por isso que nós queremos ter um bom grupo de louvor, para quê? Para a glória de Deus. É por isso que nós incentivamos os estudos aqui de sexta-feira. Para quê? Para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Irmãos, nós precisamos tirar dentre nós o interesse próprio. Você precisa entrar agora aí para dentro sobre o poder da palavra e pegar o seu interesse próprio pelo colarinho e arrancar ele aí de dentro de você agora. Do contrário, você ainda não faz parte. É para a glória de Deus. A mesa está posta para a glória de Deus. Nós nos encontramos para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus? Pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu vim aqui essa noite para te glorificar.